Longas, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Hoje nós falaremos sobre Ana. Não foi nada combinado entre eu, a Elaine e a Daniele, mas certamente Deus ele tem nos reservado essa data para falarmos sobre essa mãe. Nós estamos no mês da família, mês de maio, mês da família. Nós temos um tema do mês, colocando a casa em ordem. E hoje nós queremos falar sobre a experiência vivida por essa mulher, que está relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e 2. Nós estaremos lendo os versículos do capítulo 1. Se você achou, diga amém. Peço que me acompanhem, por favor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tol, filho do Eframita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, porque o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela orava diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, obrigado, Edmilson. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor verdadeiramente nos surpreende, assim como o Senhor fizeste na vida e na família de Ana. Que nessa noite o teu Espírito fale profundamente aos nossos corações. Queremos ouvi-lo, queremos, ó Deus, entender, queremos, ó Deus, praticar, queremos discernir os propósitos tão sublimes que o Senhor tem
em nossa existência. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Quando a gente se debruça diante desse texto, e hoje é uma data especial, é bem verdade que essa data envolve muito do comércio, mas eu quero deixar de lado esse aspecto comercial da data e quero, pode botar ali, isso, mês da família, o nosso tema, eu quero trazer como reflexão para nós a vida de uma mulher que fazia parte de uma família e como essa família estava desordenada por conta da aflição, da angústia vivida por essa mulher. Uma mulher que, dentro da cultura judaica, ela tinha um valor menor, porque ela tinha o seu ventre estéril. E ter o ventre estéril, naquela cultura, era assumir uma condição de existência sem nenhum sentido. Imagina uma pessoa viver sem sentido. A vida dela praticamente não serve de nada, não tem valia. Porque naquele espaço-tempo cultural, ser mulher era dar filhos ao homem. Entender o sentido da vida, a razão da existência de uma mulher era dar filhos ao homem. Não é à toa que outros textos bíblicos vão relatar experiências semelhantes de esterilidade de mulheres, como Sara, que no auge da sua velhice, ela tinha essa angústia de não dar um filho ao seu marido. Outra mulher que vai viver essa experiência, Isabel, esposa de Zacarias, também uma mulher que teve filho na velhice. E a Bíblia vai relatando que a secura do ventre feminino retira da condição existencial da mulher o sentido próprio da vida dela. A pergunta é como viver numa casa ordenada, como viver numa família saudável, se há sobre a pessoa uma imposição social dizendo que você foi esquecida por Deus, Deus virou as costas para você e te fez uma mulher estéril. E aí você fala assim, pastor, mas essas mulheres que o senhor citou, Deus abriu o ventre delas. Mas aí a gente viaja no tempo, chega no aqui e agora, e a gente percebe que esse drama vivido por Ana é o drama vivido e vivenciado por muitas mulheres nos seus seios familiares. Muitas mulheres que têm o sonho de se tornar mãe, não na perspectiva de atender uma expectativa da sociedade, porque a vida dela só vai ter sentido se ela for mãe, porque naquele tempo bíblico era assim, mas o desejo, o sonho, eu quero ser mãe, e não pode. E é claro, nós somos pessoas inteligentes, nós entendemos que o fato de uma mulher não ser mãe hoje, não significa que Deus a marcou impedindo dela viver a maternidade desde o ventre. Não, não é isso que a gente está colocando em jogo. Mas a gente vai perceber ao longo do texto que o propósito da vida de Ana é maior do que a maternidade. Porque ela é uma mãe que entrega para Deus um presente. Esse é o título da nossa reflexão nessa noite. Quando uma mãe presenteia o seu Deus. Dia das Mães, nós damos presentes às nossas mães. Mas Ana, como expressão máxima da maternidade que Deus permitiu que ela vivesse, ela entrega um presente para Deus, e você vai ver ao longo do texto que o presente é o próprio filho. Mas até viver essa experiência, algumas situações vão acontecendo na vida de Ana, eu destaco pelo menos 3 para a nossa reflexão nessa noite, que vai ajudar ela a organizar as suas emoções, vai ajudar ela a perceber quem ela é dentro daquela estrutura familiar,
dentro daquela família onde havia Eucana como marido, onde havia Ana como esposa principal e Penina como a esposa secundária. Diga-se de passagem, Penina só tem a função legítima de esposa por conta da infertilidade de Ana. Isso era algo comum, a lei permitia isso, o Deuteronômio fala sobre isso. Se uma mulher não pode dar filhos ao seu marido, que ele então tenha filhos com outra mulher. Porque a descendência do marido precisa continuar. Mas olhando para a vida de Ana, essa mãe insistente em ser mãe, a gente percebe algumas coisas. A primeira delas, o texto diz que Eucana dá porção dobrada para Ana, coisa que ele não faz com Penina. Ana recebe porção dobrada. E o que isso nos aponta quando a gente fala da vida de Ana? Receber a porção dobrada não significa alcançar a plenitude da vida. Olha que coisa interessante. Tem coisas, meus amados irmãos, que nenhum homem, nenhum ser humano, ninguém da sua família, por mais que você ame, pode fazer por você. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem coisas que nem todos os recursos do mundo é capaz de adquirir. Tem coisas que não são conquistadas a partir de um valor monetário. Tem coisas que não são conquistadas a partir do amor recebido do cônjuge, do amor recebido dos filhos. E uma dessas coisas, quero que você aprenda nessa noite, é o sentido da tua existência. É por que você existe. Quem é você no mundo da vida? Onde você encontra a plenitude da sua vida? Não é no muito recurso, não é no ganhar uma porção a mais em dobro. Ana era uma mulher infeliz porque lhe faltava a plenitude. Lhe faltava encontrar sentido para a sua existência. A abundância das coisas não preenche o vazio do coração de alguém que sofre pela incapacidade de ser uma mulher plena. Ser uma mulher e não gerar filhos naquele tempo é ser uma mulher esquecida por Deus. Ou seja, não adianta ganhar coisas se a tua vida não tem sentido, porque nada que outras pessoas façam por você vai fazer você percorrer um caminho de plenitude existencial. E é interessante que quando a gente lê o apóstolo Paulo, é claro que Paulo não vai tratar da situação da mulher especificamente, Paulo não vai falar dessa condição existencial de entender quem você é no mundo da vida, se voltando ao ventre feminino infértil. Mas Paulo faz uma leitura de que a vida, a fé, ela é vazia se não houver a presença de Deus preenchendo o vazio do nosso coração. Você, mamãe, pode receber tudo dentro do seu lar, mas se Deus não preencher o vazio existencial que há dentro de você, a sua vida será vazia e sem sentido. É preciso haver mais do que uma presença familiar, é preciso haver a presença poderosa de Deus, preenchendo o vazio, dando sentido à tua existência, fazendo com que você enxergue no mundo quem você é, para que você nasceu. Uma outra situação de Ana, amada pelo marido, mas humilhada e triste por uma imposição de uma condição existencial. Olha como é que fica a cabeça dessa mulher.
A humilhação era companheira de Ana. A Bíblia diz que Penina, ao longo dos anos, a irritava. Você não pode dar filhos. Eu sou a mãe dos filhos de Eucana. E aquilo, ano após ano, ia colocando Ana cada vez mais no fundo da sua existência inútil. E aí vale a pena a gente olhar para o nosso tempo e perceber quantas pessoas estão a serviço do diabo, né? Sorrindo da perversidade que habita o coração, enquanto elas vão pisando as pessoas que sofrem nas suas mazelas, nas suas dores, que sofrem diante de uma cultura que impõe, sim, coisas que vai diminuindo as pessoas cada vez mais. E a cultura é assim. A cultura é marcada pelo pecado. Nós somos preconceituosos. E a gente é preconceituoso de forma tão natural que a gente não consegue enxergar a trave que está no nosso olho, mas a gente é capaz de apontar o cisco que está no olho do nosso irmão. Entre outras palavras, a gente é capaz de apontar a fraqueza, a dor, a humilhação do outro, mas é incapaz de enxergar a perversidade que nos move enquanto fazemos isso. Para pensar, toda vez que a gente aponta para uma família, toda vez que a gente fala mal de uma família, lá no fundo do coração arde uma alegria entre aspas, coloque aspas na palavra alegria, arde uma alegria, um orgulho de ter uma família que é diferente daquela que você está acusando de ser daquele jeito. Sim ou não? Não é uma fala que flui no intuito de aquela família precisa de Jesus. Mas é uma fala, olha, aquela família ali é só a misericórdia de Deus. Aquela família ali não quer nada com Deus. O filho da fulana está perdido também. Olha a criação que os pais deram. E no fundo do nosso coração, a nossa mão bate no peito, me lembrando a oração do fariseu, dizendo assim, graças a Deus, a minha família não é assim. E aí a gente assume a condição de Penina, acusando as pessoas por uma condição social, por vezes impostas a ela, coisa inescapável para essa pessoa, e Ana é estéril, isso é inescapável, não tem como ela vencer a esterilidade. Não se sabe naquele momento por que Ana é estéril. Não se sabe se ela não tem as trompas, não se sabe se há um problema ovular, não se sabe, não se tem a tecnologia para fazer uma inseminação artificial, não se tem recursos naquele momento histórico. O que se sabe é você é uma mulher menor por ser infértil. E quem é Penina? Penina é uma mulher não amada, que se alimenta do sofrimento de Ana. É a personificação da perversidade. O que é a perversidade? É você sentir alegria, prazer na dor do outro. Isso é perversidade. Deus condena o coração perverso. Como haverá ordem numa casa em que há perversidade no coração? Penina existe na vida de Eucana em função da infertilidade de Ana. Do contrário, Penina seria desnecessária naquela família. Mas ela se sobrepõe a Ana, humilhando-a ao longo dos anos. Eu quero que você pense nessa noite, que ao longo da tua existência,
você pode ir assumindo condições de existência na sociedade que podem profundamente agradar a Deus ou podem, profundamente desagradar ao Senhor. Estamos falando de uma família, estamos falando de duas pessoas, uma que já é mãe e outra que está na iminência de ser mãe, mas uma tem a vida totalmente despedaçada. Em função disso, a outra constrói a sua vida. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que constrói a vida em cima da dor do outro. Tem gente que vai subindo as escadas da existência, pisando na cabeça de pessoas que estão em situação de humilhação. Isso acontece até hoje. Isso acontecia dentro da casa de Eucana. A alegria de Penina não era uma alegria da maternidade por ser uma mulher amada por Eucana. A alegria de Penina só era possível porque o ventre de Ana era infértil. Não, pastor, não é assim, não é assim, irmãos. Existem pessoas que estão aí nas igrejas agora, nesse momento, nos vários cultos. Os cultos de maio, mês da família, dia das mães hoje. Pessoas que não estão sentadas nos bancos, com o coração inclinado para receber de Deus um ensinamento, mas estão ali por qualquer outro motivo. Por qualquer outro motivo. Pessoas incapazes de olhar a existência e perceber a direção de Deus na vida delas, mas que tentam construir a sua história a partir da frustração de outras pessoas. A gente vê isso no nosso ambiente de trabalho, a gente vê isso no nosso ambiente familiar, a gente vê isso nas nossas inúmeras relações sociais. Como tem gente que se alimenta do sofrimento do outro. Espíritos malignos se alimentam do sofrimento do outro. Você sabia disso? Anjos caídos celebram a queda do humano frustrado. Mas nós, filhos de Deus, não podemos admitir tal comportamento, muito menos assumir tal comportamento, flertando com a perversidade. E como superar isso tudo? E como Ana conseguiu vencer? Com uma oração silenciosa. A oração silenciosa de uma mãe. Uma mãe amargurada, mas uma mãe que derrama a sua alma diante do Senhor. Sabe, diante do improvável, diante do impossível, você não precisa assumir essa existência fazendo com que o sofrimento seja um jeito de viver a vida. Não, você não precisa disso. Você pode fazer como Ana fez, derramou a sua alma diante do Senhor. O texto bíblico fala sobre isso. Ana derramou a sua alma diante do Senhor. Enquanto ela orava, sem pronunciar palavra, mas balbuciando a expressão de dor e angústia do seu coração, o homem de Deus se aproxima dela e repreende, achando que ela estava bêbada, e ela fala: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher desesperada, eu sou uma mulher de alma amargurada, eu estou orando ao meu Deus. Que é um segredo para as coisas começarem a mudar no seu lar, para o seu lar dar uma reviravolta
E quando eu falo a reviravolta, é se aprumar, se ordenar e começar a apontar na direção daquilo que Deus requer da sua família, do seu lar. Comece a orar. Comece a derramar o seu coração diante de Deus. Deus não quer ouvir palavras bonitas que saem da sua boca. Deus não quer ouvir um discurso pronto, um discurso eloquente, um discurso inflamado de alguém que sabe falar com Deus. Deus, Ele está à espera de um coração despedaçado e uma alma rendida aos pés dEle. E diante disso não tem palavras que possam ser apresentadas a Deus, mas o silêncio do coração é a melhor oração, a oração mais sincera, a oração que alcança o coração de Deus. E o mais interessante, para terminar, o mais interessante é que essa experiência de oração, e talvez você pense assim, pastor, Ana fez uma oração e Deus a honrou. Não, foram anos orando ao Senhor. Foram anos de desespero, choro, sofrimento e angústia diante do Senhor. Foram anos sofrendo a humilhação de Penina. Foram anos olhando a sociedade, olhando para ela de cara torta. Mas aprove ao Senhor que naquela ocasião, Deus resolveu agir na vida de Ana. E é interessante que quando Deus resolve agir, quando Deus dá o filho tão esperado, Ana, ela não pega aquela bênção, ela não recebe aquela dádiva, e ela guarda em 7 chaves, e ela bota a criança numa bolha, e ela fala, meu filho, o mundo não vai fazer nada contigo, eu vou te proteger, você é minha prole, minha cria, você é promessa de Deus na minha vida. Não, a Bíblia diz que quando o menino desmamou, na minha tradução diz assim, quando ele ainda era pequenininho, ela pega Samuel e leva lá para o profeta Eli. Meu Senhor, eis aqui o meu menino, o presente que Deus me deu. Receba-o, crie ele nos caminhos do Senhor. Mas mamãe, ele é tão pequeno, ele é frágil, como você vai fazer isso? Isso não é problema meu. A minha alegria é plena porque o meu ventre gerou um filho. A minha alegria é plena porque Deus se inclinou a mim. A minha alegria é plena porque a minha vida encontrou sentido. Eu não sou mais uma mulher desprezível, porque Deus olhou para mim e foi favorável a mim. A minha alegria é plena, não porque eu tive um filho, mas porque eu tenho a alegria de oferecê-lo ao Senhor como oferta, como dedicação ao Senhor. Está aí uma das maiores lições do mundo bíblico do Antigo Testamento. Toda vez que eu me debruço sobre o texto, eu lembro disso. Talvez o que eu vá falar aqui frustre os seus conhecimentos sobre o milagre, mas Deus só opera milagre se o propósito do milagre for para a honra e glória dEle. Vou repetir. Deus só opera milagre se o propósito do milagre for para a honra e glória dEle. O propósito do milagre não é satisfazer o desejo do coração humano. O propósito do milagre é o cumprimento da promessa de Deus na história. E Samuel nasce. Samuel é um nazireu. Samuel é o primeiro juiz.
é o primeiro sacerdote / profeta, é o primeiro grande líder, é aquele que abre a escola de profetas, é aquele que vai derramar o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi, o grande rei de Israel. Samuel assume uma condição existencial totalmente entregue, poderosa, diante de Deus. E a gente entrando nas igrejas, buscando cultos mais aquecidos, buscando encontros de poder e unção, na expectativa do cumprimento do milagre de Deus na nossa vida. Que milagre é esse que você quer? Algo tão pequeno, algo que o dinheiro pode comprar. Se o dinheiro pode comprar, não é milagre. Não é milagre. Milagre é aquilo que é impossível de acontecer. Milagre é aquilo que é improvável de acontecer. Milagre é algo que Deus faz na tua vida, sinalizando para algo maior, que é o propósito dele da salvação. Todos os milagres de Jesus eram sinais, tanto é que o Evangelho de Lucas vai dizer que são sinais e prodígios. O sinal, ele sempre aponta numa direção. O sinal, ele nunca se encerra nele mesmo. Ele não tem função que finaliza no ato dele mesmo, mas ele aponta para algo maior. A vida de Ana tem sentido pleno ao gerar o Samuel, o grande líder do povo de Deus, líder político / espiritual, alguém que na infância é chamado por Deus e não reconhece a voz de Deus, e ele pensa que é o sacerdote Eli que o está chamando, e ele vai lá no quarto de Eli e fala: Senhor me chamou. Não, filho, eu não te chamei. Samuel volta para a cama e ele ouve a voz de novo: Samuel! E ele volta: o Senhor me chamou. Não chamei. E ele volta para a cama: Samuel! E ele vai: o Senhor está me chamando. E o sacerdote, que já não ouvia mais Deus falando com ele, alguém que tinha os filhos envolvidos em profunda corrupção, e ele entende, ele discerne: Deus está querendo falar com esse menino. O Deus que um dia falou comigo, hoje não fala mais, está querendo falar com ele. Porque desde o ventre ele foi consagrado, dedicado ao Senhor, para servir na casa do Senhor. A pergunta para a gente encerrar e você ir para casa pensando nessa noite: qual foi o milagre de Deus na vida de Ana? E aí a resposta mais óbvia é: ela teve um filho porque ela era uma mãe estéril. Não. O milagre de Deus na vida de Ana foi ela enxergar que o que ela mais desejava seria muito mais útil nas mãos de Deus do que debaixo do braço dela. E ela entendeu isso antes de engravidar. E ela entrega o filho dela ao Senhor. E o Samuel é quem ele é. Então, mamãe, o maior milagre de Deus na sua vida é você consagrar o seu filho a Jesus. Não é você tentar protegê-lo do mundo violento. Não é você ser a mãe perfeita, a mãe leoa, a mãe guerreira, protegendo a cria, ensinando a criança a vencer todos os obstáculos do mundo. O maior milagre que Deus pode fazer na tua família é que você desapegue
e ofereça-os a Deus, porque nas mãos de Deus eles serão úteis, eles serão abençoadores, eles farão a diferença nessa geração, nesse Dia das Mães. Expressão que eu falei semana passada, eu repito: não crie o seu filho dentro de uma gaiola. Não crie o seu filho na expectativa de que você, sabe tudo da vida e vai guardar ele de todos os adventos, contrários, e assim o seu filho vai crescer e ser uma bênção. Ofereça ele ao Senhor. Entregue ele a Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Pastor, eu quero fazer isso com meu filho, eu quero fazer isso com a minha filha. Pastor, eu tenho que entregar lá para o profeta, para o sacerdote, eu tenho que entregar o meu filho lá na Califórnia, para ele crescer dentro da igreja. Não. Crie os seus filhos na presença do Senhor. Seja uma mãe de oração, uma Débora, como nós estivemos aqui ontem, evangelizando ali na Plínio Casado. Seja uma mãe de joelhos em oração para que seu filho se mantenha de pé. Entenda que a plenitude da sua existência não consiste em receber aquilo que você pode conquistar, que as pessoas podem dar para você. A plenitude da sua existência é estar inteiramente na presença de Deus. Não tem plenitude longe da presença de Deus. Entenda que você não é refém da humilhação que a sociedade te impõe, independente de qual seja a sua condição de diferença. Você vai vencer essa condição a partir do joelho dobrado, sendo alguém que silenciosamente inclina a alma, o coração, as entranhas para o próprio Deus. Você não precisa vir aqui na frente, pegar o microfone e fazer uma oração bonita. Você não precisa procurar o pastor mais galáctico, o pastor mais espiritual, o pastor mais crente dos crentes, o pastor que assume a condição de quarta pessoa da Trindade. Fala assim: pastor, ora por mim, que o favor de Deus vai acontecer na minha vida. Não, você não precisa disso. Você precisa falar com o silêncio do teu coração aquilo que Deus quer ouvir de você. É essa oração. E quando a gente faz isso, quando a gente vive esse movimento espiritual, a gente entende que nós somos menores, a gente entende a nossa pequenez, a gente entende que nós somos tão insignificantes, e que Deus, Ele precisa crescer à medida em que a gente vá diminuindo. Senhor, não é sobre mim, é sobre você. Não é sobre o meu sonho, não é sobre a realização do meu desejo, mas é sobre a minha condição de viabilizar os propósitos de Deus se cumprindo. Eu quero ser bênção. E Deus então abre a madre de Ana e ela tem um filho, ela entrega esse filho ao Senhor. E aí o capítulo 2, ela faz esse cântico: meu coração exulta no Senhor, o Senhor é a minha força, é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Quem é o grande algoz? Quem é o grande inimigo de Ana? A não ser Penina. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus.
Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revertidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Deus abriu e vieram os filhos. Mas e o Samuel? O Samuel foi um filho que eu entreguei ao Senhor. A maternidade deu existência à minha vida, e o Samuel é uma bênção que eu entreguei ao Senhor. Qual é o presente que nós temos dado para Deus? Ana foi uma mãe que deu um presente para Deus. Quero orar por você nessa noite. Quero orar por você, para que você entenda que talvez você não precisa de um milagre hoje na tua vida, mas que você tenha consciência de que você precisa da presença de Deus na tua vida. Você não precisa que Deus faça aquilo exatamente que você quer, mas você precisa que Deus seja seu Senhor, seu Salvador. Alguém que coloque em ordem as tuas emoções, alguém que coloque em ordem a tua estrutura emocional, a tua estrutura física, quem você é como pessoa nesse mundo. Pense em milagre depois. Milagre é consequência dos propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite. Queremos, ó Deus, entregar nossas vidas a Ti. Queremos, ó Deus, a partir da vida de Ana, discernir os propósitos que o Senhor tem em nossa vida. Quantos de nós, Senhor, por vezes, estamos, ó Deus, submetidos, subjugados, num cenário de dor, de sofrimento, de ausência de alegria, de desespero, olhando para as pessoas e enxergando uma suposta plenitude na vida delas, uma suposta alegria que transparece na vida delas, enquanto nós caminhamos, ó Deus, na esperança de que um dia o sorriso volte no nosso rosto. Como Ana vivia naquele momento. Mas nem sempre será assim. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine a fazer o movimento que mais exige de nós enquanto seres humanos. O movimento de nos humilharmos diante do Senhor. O movimento de nos curvarmos diante do Senhor. O movimento de rendição. O movimento, ó Deus, de coração quebrantado, coração contrito. O movimento, ó Deus, que nos aproxima no lugar mais próximo que podemos chegar de Ti, aos pés da cruz. Aos pés da cruz, lançados diante daquele que se entregou por nós, dizendo: Senhor, eu queria tanta coisa na minha vida. Senhor, eu queria tanto que as coisas dessem certo na minha vida. Senhor, eu queria tanto que essa angústia saísse do meu coração, mas eu não consigo vencer, eu não consigo sorrir, não tem mais brilho na minha existência. E quando a gente vai apresentando a Deus uma vida vazia,
uma vida sem sentido, o Senhor vai nos carregando em teus braços de amor. O Senhor do trono da sua glória ouve a nossa oração. O Senhor nos carrega em seus braços. E o Senhor vai dando sentido à nossa vida, e o Senhor vai reescrevendo a nossa história, e a gente vai entendendo que nem sempre nós precisamos de um grande milagre, mas nós precisamos estar nos braços daquele que é o Senhor da vida. Nós precisamos estar no colo do Deus vivo. Não é sobre ter, não é sobre ganhar, não é sobre conquistar, não é sobre triunfar, mas é sobre assumir uma condição de humildade e total dependência de Deus. Pai, em nome de Jesus, sopra o teu Espírito sobre nós nessa noite. Vento que coloque em ordem a nossa casa. Nós queremos depender do Senhor. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós estamos cansados de ouvir a humilhação de Penina. Nós sabemos que a porção dobrada de Eucana é insuficiente. Mas nós declaramos que nós dependemos do Senhor. Não há razão, não há existência, não há sentido na vida longe do Senhor. Visita as nossas famílias nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.